Apesar da presença de valores naturais notáveis no município de Gondomar, existem perigos que põem em causa a sua conservação. As espécies exóticas invasoras são uma das principais ameaças à biodiversidade e, consequentemente, aos serviços de ecossistema dos quais nós dependemos. Muitas das espécies que nos rodeiam foram introduzidas em Portugal de forma intencional ou acidental, onde não ocorreriam naturalmente. Algumas destas espécies coexistem de forma harmoniosa com as espécies nativas, mas outras, por apresentarem características que as permitem reproduzir muito rapidamente, tornaram-se competidoras tão extraordinárias que começam a ser prejudiciais, sendo então designadas como espécies exóticas invasoras. No município de Gondomar, entre as espécies de árvores e arbustos invasores, destaca-se a austrália, a mimosa, a acácia negra e a áquia picante. O eucalipto, que apesar de não estar legalmente classificado como espécie invasora, quando mal gerido pode comportar-se como tal. Todas estas plantas são problemáticas e põem em causa a conservação de espécies ameaçadas, como o pinheiro baboso, uma pequena planta insetívora cada vez mais rara. Também é importante referir a presença de habitats de interesse comunitário, como é o caso das charnecas secas europeias, composto por espécies arbustivas que formam extensos matos característicos da região. Este é um problema prioritário e o município tem vindo a trabalhar no sentido de mitigar os impactos provocados pela propagação destas espécies. Com o financiamento atribuído pelo Fundo Ambiental para a execução de um projeto focado na prevenção e controle de espécies exóticas invasoras lenhosas no território de Gondomar, com o objetivo de reduzir o risco de incêndio, o município comprometeu-se a atuar em 2 áreas-chave que integram o Parque das Serras do Porto e que totalizam quase 37 hectares. Na Serra do Castiçal, na envolvente do Alto da Peneca, está presente principalmente a áquia picante, que pode ser encontrada um pouco por toda a área, formando grandes manchas surpreendentemente densas. A outra parcela, coincidente com o envolvente do Sanatório de Monte Alto, apresenta o mesmo problema com a áquia picante, mas, adicionalmente, conta com uma presença considerável de austrália, de mimosa e de acácia negra. Estas manchas extensas e densas impedem o desenvolvimento da flora e da fauna nativa, diminuem a quantidade de água disponível e aumentam significativamente o risco de incêndio. Em cada uma das áreas procedeu-se inicialmente ao controle da áquia picante. A estratégia adotada para este arbusto, originário do sul da Austrália, consistiu essencialmente no corte do tronco das plantas, tão rente ao solo quanto possível. Após este processo, a área intervencionada foi queimada com fogo controlado, provocando a morte das plantas cortadas, assim como de algumas sementes e plântulas. No futuro, as sementes que se encontram no solo e que não morreram vão germinar e serão arrancadas. Na parcela do Sanatório de Monte Alto, também foi realizado o controle da mimosa, da acácia negra e da austrália, espécies originárias do sudeste da Austrália e da Tasmânia. Para o controle destas espécies, começa-se por fazer um corte do tronco e nos segundos imediatos procede-se à aplicação de herbicida. Esta metodologia, quando bem aplicada, leva à morte da planta ou pelo menos reduz significativamente a formação de novos rebentos. Estas ações de reconversão do coberto florestal vão facilitar a recuperação dos habitats-alvo e a redução significativa do risco de incêndio florestal. A perda de biodiversidade é um problema transversal e um dos maiores desafios que a humanidade enfrenta. Projetos de controle de invasoras e restauro de ecossistemas à escala local, que envolvam as comunidades, são cruciais nesta luta e podem fazer toda a diferença para a conservação da biodiversidade e para a melhoria da qualidade dos serviços de ecossistema dos quais nós tanto dependemos.